Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao podcast que leva o mesmo nome, né? Rodolfo Salvador. Inscreva-se, por favor, deixe o seu like, ative o sininho, segue também nos podcasts. Hoje vou falar uma breve história de Lenin. Será que Lenin era tão bonzinho assim, tão libertador, tão amigão? Antes de adentrarmos realmente no que foi a tirania unipartidária, o Partido Bolchevique, depois virando o Partido Comunista, tá bom? Então, sem mais delongas, fone de ouvido, relaxa aí, faz suas anotações. Lenin era tão bonzinho assim? Vamos lá. Sabemos que pelo bem ou mal na história, temos grandes homens que fizeram feitos maravilhosos e feitos horrorosos, a maldade e a bondade. Mas a imensa importância de Lenin para a Revolução Russa e o marxismo, como também o regime que dela se originou, sua personalidade foi estabelecida ao poder que acumulou e sua influência sobre os demais membros do partido que ele mesmo criou, o Partido Bolchevique, que fez estabelecer sua própria imagem no partido, enfrentando todo tipo de oposição, vinda do partido, vinda das ruas, vindo dos rivais socialistas, vindos, dos monarquistas, com a mão de ferro, que ele tinha, juntamente com a de Trotsky e do Felix Dzerzhinsky, que era o chefe da Tcheca, a tataravó, a bisavó da KGB, baniram todos os grupos rivais quando tiveram ascensão ao poder em 1917, tornando-se assim, como disse, a única autoridade política. Durante de mais 74 anos da Rússia comunista, nada mais foi que a representação da mente e do espírito de Lenin, cuja sobriografia se confunde com a própria história do país. A vida de Lenin é esparsa, avesso a tudo que pudesse distingui-lo de sua causa, negando-se a mesmo qualquer tipo de existência independente dela. Aos poucos traços biográficos de sua juventude, digamos até os 24 anos, resumem-se então a petições, certificados e outros documentos públicos. Nessa época, Lenin não tinha amigos, não deixou lembranças, nem de como era essa fase. Até sua morte, Sua maior consideração era um membro ou outro do partido, um dos exemplos, Nikolai Bukharin. Lenin nasceu como Vladimir Ilyich Leonov, em abril de 1870, na cidade de Simbirsk, às margens do Volga, filho de uma família tradicional que desfrutava do relativo conforto. Seu pai, na época, era inspetor de escola, e com o passar do tempo ele conseguira alcançar um posto importante de conselheiro municipal, com status sendo de equivalência ao de general e título de nobreza transferível a seus descendentes. O pai, então, era um conservador liberal, que foi um admirador das reformas de Alexander II, czar. Um ano após a morte do pai do Lenin, foi em 1886, seu filho mais velho, o irmão de Lenin, Alexander Ulyanov, passou a ser preso por ajudar a tramar o assassinato do czar. A sociedade local, então, condenou a família Ulyanov toda ao ostracismo. E não há provas, nesse caso, pessoal, a prisão da morte do irmão e a morte dele, do irmão mais velho, não tem como comprovar que isso foi motivo do Lenin ter se tornado um revolucionário, essa vingança. Pelo contrário, seus históricos, ele manteve um desempenho estudantil exemplar, ano após ano, obtendo premiações, aproveitamento nos estudos e um bom comportamento, sem demonstrar qualquer interesse político nessa época juvenil. Graças a esse currículo, ele obteve o acesso, a aprovação na Universidade de Kazan. E por uma grande coincidência, o diretor da escola que ele estudava, em Simbirsk, era o diretor que indicou ele para a Universidade de Kazan, era o diretor da escola e era pai de ninguém mais, ninguém menos que seu rival político, Alexander Kerensky, do Soviético Petrogrado. O pai de Alexander Kerensky reconhecia Lenin como um pouco sociável, que jamais deu a seus superiores ou professores qualquer motivo para considerá-lo um aluno problemático. Ao iniciar a universidade, Lenin foi reconhecido por outros estudantes como irmão de Alexander, que fora executado no mesmo ano. Então Lenin, na universidade, foi atraído para uma organização política clandestina, da mesma forma que o jovem Trotsky. Mais breve eu estarei falando da vida do jovem Trotsky também. Sua participação veio dar ao ar da graça, digamos, numa inofensiva reunião de protesto contra alguns regulamentos internos da universidade, e Lenin acabou sendo expulso.
Tais punições desemidas garantiram ao movimento revolucionário um fluxo permanente de novos recrutas. Sendo assim, então Lenin ficou proibido de acessar qualquer outro estabelecimento de ensino na Rússia, né, monarquista, na Rússia do czar, né? Lenin então passa a ficar ocioso durante 4 anos, desesperado a ponto de levar a sua mãe, temendo, né, que ele se matasse. Em várias tentativas, Lenin tentava dialogar com diretores e reitores das universidades para que pudessem readmiti-lo. Então, o jovem Lenin familiarizou-se, nesse tempo ósseo, com a literatura radical, transformando-se em um revolucionário fanático, determinado a destruir o Estado e a sociedade que o haviam tratado de modo tão vil. Então, o estado de espírito de Lenin estava entregue ao puro ódio. Entregou-se à doutrina de Marx, basicamente porque encontrava nela resposta para tudo, naquilo que ocupava em sua mente. Na incansável guerra de classes, objetivando a destruição e o extermínio completo dos inimigos. Tinha tudo a ver com a atitude emocional de Lenin diante dessa realidade. Ele odiava não somente a autocracia existente, o czar e sua burocracia, não apenas a autoridade policial e legal arbitrária, mas seus antípodas, os liberais, conservadores e a própria burguesia. Seu ranço tinha algo repulsivo e terrível enraizado em emoções, né, concretas. Né? Lenin era frio e abstrato. Essa era a personalidade de Lenin. A sua psicologia, né, da pessoa de Lenin fazia bem diferente dos típicos membros da inteligência russa. Segundo, né, o novelista Ivan Turgenev, era como de Hamlet ou Dom Quixote, inúteis sonhadores ou heróis temerários. Na verdade, sua personalidade o distanciava da maioria das pessoas, mas era altamente dotada da conquista de fiéis seguidores. Como seu irmão mais velho, Alexander, ele demonstrou simpatia por um grupo, uma organização terrorista chamada Vontade do Povo. Exilados na região do Volga, onde ele cresceu, ensinaram a Lenin montar um grupo revolucionário clandestino, caso um dia ele precisasse, rigidamente disciplinado, e acreditar na necessidade de um ataque contínuo ao regime czarista. Crença que ele manteve mesmo depois de adotar princípios sociais-democratas, né? Social-democrata. Lenin acreditou também no sistema social-democrata. Lenin procurou contrabalancear a tendência anarquista da vontade do povo, partindo do pressuposto que o socialismo não pode anteceder o capitalismo, não pode vir antes, mas considerando que a Rússia já estava no caminho do desenvolvimento capitalista, econômico, e a Rússia não estava, a Rússia estava bem atrasada perante o mundo, mas na cabeça de Lenin, a Rússia já poderia dar o passo quando ele tomasse o poder, né, para o socialismo, ok? Aos 22 anos, né, antes de Lenin ser aceito novamente nas universidades, sua mente já estava tomada totalmente pela questão política, o marxismo, social-democracia e terrorismo. Lenin então passa a conhecer 2 categorias de pessoas, que são amigos e inimigos, a mente binária. Não havia meio termo. Antes de se juntar a Lenin pelo Iskra, né, o jornal em inglês, onde Lenin era jovenzinho, Trotsky comparou Lenin a Robespierre, o revolucionário das guilhotinas na época do iluminismo francês, que somente reconhecia 2 partidos, o dos bons e dos maus cidadãos, o famoso nós contra eles. A visão política, então, de Lenin é formada em um conflito permanente. Sempre foi intolerante a ponto de vistas diferentes, enxergando em qualquer grupo ou indivíduo que não fosse membro de seu partido, ipso facto, uma ameaça que merecia certamente a eliminação. Com Lenin só havia 2 opções, concordância ou luta. Tais são sementes, e isso, então, com Lenin só tendo 2 opções, concordância ou luta, isso leva às sementes de uma mentalidade totalitária. Convicção absoluta de Lenin sobre suas posições e sua ausência de escrúpulo moral atraíam pseudos intelectuais aspirantes. A certeza, num mundo incerto, ocorreu ao Partido Bolchevique, juntando-se aos camponeses jovens, semi-analfabetos, que o convergiam para a cidade, saíam do campo para a cidade em busca de trabalho, mas muitas vezes se viam na deriva. E no partido de Lenin coeso, eles poderiam ser aceitos, se sentiam participantes. Totalmente comprometido com a revolução, Lenin era totalmente,
mais tolerante com seus seguidores, mesmo que discordassem dele, como fazia o próprio Bukharin, Trotsky e Zinoviev, em torno de questões específicas. Submerso na causa, seu ego não carecia de adulação pessoal, comumente associada a ditadores. Submerso na causa, seu ego não carecia de adulação pessoal comumente associada a ditadores. Bastava ele alcançasse êxito. Possuía um traço forte de crueldade, condenou milhares de pessoas à morte sem remorso nenhum. Principalmente na época de 1918 a 1922, que foi a época do comunismo de guerra, a fase mais próxima do marxismo econômico. Lenin morre em 1924, só para lembrar. Seu amigo, o escritor Maxim Gorky, que eu conhecia bem, disse que seres humanos não despertavam no interesse para Lenin. A mente de Lenin somente era voltada a partidos, revolução, massas e estados. Em outubro de 1893, Lenin mudou-se para São Petersburgo. Alegou que pretendia praticar direito, mas como eu disse antes, sua mente já estava totalmente voltada para a questão política. Crescente influência marxista sobre a inteligentsia mais jovem, Lenin estava persuadido em abandonar a ideologia do grupo terrorista à vontade do povo, com uma visão, do capitalismo sendo antecessor do socialismo. Lenin então coloca na cabeça que ele precisa conquistar a confiança da classe trabalhadora, mas essa classe trabalhadora não tinha interesse nenhum em política, revolução ou em marxismo. Então, Lenin, através dessas atividades consideradas ilegais, foi condenado, preso por 3 anos no exílio na Sibéria. Trotsky também foi exilado na Sibéria, preso. Mas Lenin estava na companhia de sua noiva, futura esposa, Nadesia Kuprskaya. Ele alugou uma confortável casa de campo e passou esse período escrevendo, traduzindo e praticando atividades físicas ao ar livre, Mas ele tinha uma preocupação, um surgimento de uma corrente anti-marxista, anti-revolucionária, pois como o trabalhador de chão de fábrica não tinha interesse, o camponês não tinha interesse nessas ações, nessas políticas, Lenin então incita que os socialistas se concentrassem nas atividades sindicais, porque para Lenin o sindicato operava no sistema capitalista. Então Lenin via com maus olhos os sindicalistas, via eles como antirrevolucionários natos. Antes do término de seu exílio, ele formulou uma nova teoria revolucionária. Eu tenho esse livro, que é o livro que chama Que Fazer, que são orientações de como agir e como fazer a revolução acontecer, como ser um agente revolucionário, que foi publicado na Alemanha em 1902. Os trabalhadores e os sindicatos por si só não iriam transformar a revolução. Então era necessário uma espécie de guia que deveriam ser conduzidos por um partido socialista composto de revolucionários profissionais. Então, sob a responsabilidade de Lenin e seus comparsas, principalmente na fase do comunismo de guerra, de 1918 a 1922, foi um fracasso total. Tiveram-se muitas revoltas. Essas revoltas e insurreições eram totalmente aniquiladas, com mortes através da Tcheca, que era a bisavó ou tataravó da KGB, sobre a ordem de Lenin para Felix Dzerzhinsky, com o conhecimento de Trotsky e os demais membros do partido bolchevique, pois Lenin era o cabeça, ou milhares de prisões, expurgos, mas principalmente as mortes, ok? Então, assim, em greves haviam sempre mais de 500 reféns, pela Tcheca, Segundo informações dos próprios tchequistas, quando eles iam enfrentar ações contra-revolucionárias, nessa forte repressão da polícia política, eram geralmente de 500 a 800 reféns feitos, executados em Kronstadt, durante uma única noite, 400 pessoas fuziladas por discordarem e fazerem represária ao bolchevismo, ao novo governo, Além disso, o processo de expropriação já havia começado em outubro de 1917, privando assim os camponeses de suas propriedades fundiárias. Por isso também houve mais contra-revoluções. Em 1919, foi marcado por um grande número de greves reprimidas de forma selvagem, a mando de Lenin, em vários centros operários da Rússia, em Tula, Sormovo, Orel, Brinsky, Tver, Ivanovo, Voznesensky e Astrakhan. As reivindicações dos trabalhadores eram quase
todas idênticas, era muita coisa que eles pediam. Levados à fome por salários que mal davam um cartão de racionamento que assegurasse 250 gramas de pão por dia. 250 gramas de pão por dia. Se você tem uma família grande, lascou. Os grevistas exigiam inicialmente a equalização de sua ração àquela do Exército Vermelho. Boa parte dessas greves terminaram com a presença tcheca, onde o próprio Félix Dzержinski, sendo mandado por Lenin em prisões ou em assassinatos, ok? Em Tula, capital histórica da fabricação de armas da Rússia, eram fabricados 80% dos fuzis em Tula. Foram presos muitas vezes até pelas marchas pela liberdade e contra a fome, mais de 800 pessoas. Eles extinguiram dinheiro porque para Karl Marx dinheiro era algo alienável ao trabalhador. Não deu certo. Deu-se crises, tentaram fazer os escambos, as trocas, também não deram certo. Emitiram uma nota provisória chamada Kerensky, que também não deu certo, a Kerenk. Voltaram com o rublo, só que aí já havia muita inflação e muito papel emitido, papel moeda. Já tinham passado de mais 70 bilhões de rublos, Isso daí em questão inflacionária, para depois ter uma moeda escritural chamada Chervos Niet, ok? E depois manteve-se o rublo, E a economia foi lá para as cucuias, Em 1921 cresceu mais de 13 vezes, chegando a 16 trilhões, a 2 quatrilhões de 1922, A questão da emissão do papel e a sua inflação. O ser humano, o trabalhador, eram tratados através de um comitê chamado Comprod, que deveria recolher e distribuir os gêneros alimentícios que o governo conseguisse arrecadar junto ao campesinato e outros bens de consumo, onde todos os habitantes de uma determinada área, um local, recebiam um cartão de consumo, de racionamento. Bom, se você lembra de Cuba, sabe que Cuba tem um cartão de racionamento, então eles puxaram isso da Rússia comunista, da Rússia soviética. Então o ser humano foi reduzido a um mero cartão. Se matava de trabalhar para, no cálculo racional socialista, receber um cartão, com bens contados a dedos para uma família muitas vezes enorme, até pequena muitas vezes, você não tem liberdade de comprar o que você queria, A Tcheca estava a todo vapor com as mortes, que já estavam de 10 a 15 mil em curto tempo, a mando de Lenin, em comparação com o período czarista, cujo máximo de condenações à morte em 1906 foi de 1.310 pessoas. O número de pessoas levadas para o campo de trabalho forçado ou de concentração em 1919 até 1921 foram cerca de 16 mil. Já haviam gulags na época do czar, com Lenin aumentou. Em maio de 1919 para mais de 60 mil pessoas. Esses cálculos não consideravam um certo número de campos instalados nas regiões rebeladas contra o poder soviético. Ao final, de 1920, haviam 84 campos de concentração na Rússia, ok? Em 1920, o poder bolchevique controlava somente, uma cidade muito grande, com força total, que era Tambov, em alguns raros centros urbanos nas províncias. Aos milhares de desertores juntavam-se os exércitos camponeses de Antonov. Mais para frente a gente vai chegar com detalhes nessa conversa, nessa história, que chegaria a ter seu apogeu de mais 50 mil homens armados. Em 19 de outubro, ao tomar consciência dessa gravidade da situação, Lenin escreve para Dzержinski, seu cachorrinho, abre aspas, é indispensável esmagar esse movimento, matar, de maneira mais rápida e mais exemplar possível. É preciso darmos prova de toda a nossa energia. Em 1921, a fome se acentua. Há os primeiros casos de canibalismo no século XX, por causa de Lenin e sua turma. Os camponeses estavam passando fome e começaram a comer grama, casca de árvore e barro comestível e ratos, e canibalismo. Tentaram se ajudar a Rússia. Uma das ajudas que foram oferecidas foram do rival capitalista Estados Unidos, que Lenin odiava, através de Herbert Hoover, secretário de Comércio dos Estados Unidos, que organizara a Administração de Ajuda Americana, a ARA, para auxílio à Europa na época da pós-guerra. Hoover chegou a oferecer ajuda a Lenin, mas com condições de libertação de presos americanos e não interferência no seu programa. Lenin, então,
abre aspas e diz: esse homem precisa ser punido publicamente, esbofeteado para que todo mundo veja, fecha aspas. Mas Lenin não teve outras escolhas, até por orientação de Maxim Gorky. Em 1922, a ARA chega à Rússia e estavam já alimentando cerca de 11 milhões de pessoas. Outras organizações estrangeiras que estavam com a ARA chegaram também a distribuir mais de 3 milhões de alimentos para as pessoas famintas. Algumas agências forneciam medicamentos. Graças a tais esforços, as mortes quase cessaram. Estima-se que atividades filantrópicas salvaram pelo menos 9 milhões de pessoas. Salvaram 9 milhões de pessoas entre 1920 e 1922. Período que 5,1 milhões pereceram de fome. 5,1 milhões pereceram de fome e de doença. Mas em junho de 1923, as atividades da ARA foram suspensas, porque realmente não era mais necessário. Se morreram por volta de 40 milhões de pessoas em toda a União Soviética, você pode jogar aí uns 10 milhões para 12, 14 milhões morreram por causa de Vladimir Lenin. Agora você faz essa comparação e reflete se Lenin realmente era o salvador, era o bonzinho, era o libertador. Quem fala aqui é Rodolfo, um forte abraço a todos, fique com Deus, que a Nossa Senhora os proteja. Deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se e segue no podcast. Forte abraço a todos, fique com Deus.